manhã a gente te convida a estar conosco nessa manhã. Deus está falando ao nosso coração que os projetos, deixa Ele trabalhar do jeito dele, deixa Ele fazer do jeitinho que o Espírito Santo deseja ministrar no teu coração. E nessa manhã a gente convida Espírito Santo de Deus. Vem fluir nessa manhã, através dessa palavra, vem falar ao nosso coração, aquele que está entrando, aquele que precisa ouvir uma palavra direcionada ao tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Existe tempo para todas as coisas? Qual é o tempo que você está vivendo? Você tem discernimento do processo de Deus na sua vida? Vem meditar conosco nessa manhã e nós estaremos meditando sobre Eclesiastes, né? Esse livro maravilhoso, Eclesiastes 3, que fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Que palavra maravilhosa que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração nessa manhã. E eu te convido a olhar o relógio de Deus. Existe um relógio que é atemporal, incoerente, né? Um relógio atemporal, é o relógio de Deus. É o relógio em que Deus nos revela, né? Através da sua palavra, através desse texto, que há tempo para todas as coisas. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas existe um tempo em que as promessas de Deus vão se realizar, em que Deus vai mostrar que nós estamos preparados para o grande propósito dele na nossa vida. Que Deus nos prepare, que Deus alimente o nosso coração nessa manhã e nos dê uma palavra de sabedoria. Nós estamos aqui com um reloginho. Olha, Denise está chegando, Denise. O tempo de Deus, Denise. Olha o reloginho. Esse reloginho nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. Jane também está entrando, Jane. Bom dia, Jane. Deus te abençoe. Nós estamos aqui falando sobre o tempo de Deus. Iniciamos essa manhã com um louvor, né? Da Maria Marçal. Que palavra, que louvor delicioso, né? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer as coisas no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. É perfeito. E o tempo de Deus é o Kairos, não é o Cromos, como a gente está acostumado a ver através do relógio, através dos calendários, né? Contar os nossos dias, né? Mas não, o tempo de Deus é o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo certo que Deus vai agir. É o tempo certo em que Deus vai trazer a resposta dos nossos sonhos, né? A realização dos nossos sonhos. E que palavra maravilhosa, complementando a live de ontem, que a gente estava meditando sobre os sonhos de Deus, né? A capacidade de sonhar, de acreditar que Deus tem um sonho a ser ressuscitado dentro de nós. E Ele já está ressuscitando, né? Glória a Deus, que coisa linda é o mover de Deus. E está chegando, alegra teu coração. O tempo de Deus está chegando na tua vida e na minha vida. Vamos nessa manhã tomar um chá gelado. Meu Deus, olha que coisa linda, né? O tempo de Deus, time. Nós temos aqui uma ampoleta, né? Mostrando que o tempo de Deus é perfeito. E há propósito para todas as coisas debaixo da terra. Nós estamos aqui com um chazinho que a minha amiga Luciana, querida, olha, eu tô tomando o chazinho que você me deu, ó, biscoitia. Olha que chazinho especial que ela comprou numa lojinha lá no shopping, eu acho, né? Biscoitia. É um chá muito especial, com maçã, abacaxi, jasmim, caramelo, canela e baunilha. Maçã, abacaxi, jasmim, canela e baunilha. Que delícia! E olha que é lindo! Olha como é lindo! São borboletas. Você acredita nisso? Que coisa charmosa! Que coisa mais fofa! É esse chá que a Luciana, né, Machado, arte-terapeuta, né? Uma mulher linda, maravilhosa, que Deus tem um projeto na vida dela magnífico. E olha que bonitinho, a gente prepara
né? A flor, a borboletazinha, insere na água. Eu botei uma água bem geladinha, porque hoje está quente. Aqui está quente. E a gente vai fazendo essa imersão e deixando a borboletinha aqui, ó, porque é o processo de Deus na nossa vida, a metamorfose, né? O momento certo em que Deus vai agir na nossa vida vai ser o momento em que a gente vai ser transformado para voar em direção aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus. Que coisa linda! Nossa, e esse chá é delicioso, é delicioso. Vamos deixar ele apurar um pouquinho aqui e vamos já mergulhar na palavra, porque a palavra de Deus, ela está saltando hoje. E o nosso coração está muito alegre, porque o Espírito Santo tem uma palavra linda para ministrar no nosso coração. O tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas, você crê? E é o tempo da gente deixar o fluir do Espírito Santo. É tempo da gente convidar essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, esse ser que é uma pessoa, né? Essa pessoa pode fluir através de nós. Ela pode ter liberdade para falar, para usar a nossa boca, para usar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, para que ele tenha liberdade nessa live para fluir. E a gente convida o Espírito Santo, flua em nós, flua na pessoa que está ouvindo, aquece o coração dela. Ó Senhor, traz alegria ao coração dela nessa manhã, para que ela saiba que tem tempo para todas as coisas, que o Senhor tem um propósito para todas as fases da vida dela. Que coisa linda, que coisa linda. E a palavra nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Iata, olha, Iata. Há tempo, Iata, para todas as coisas. Tempo de chorar, Iata. Tempo de chorar. Mas há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Nós estamos falando de Eclesiastes 3, de 1 a 11, que nós iremos meditar nessa manhã. E eu te convido a meditar sobre essa palavra, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Gente, essa palavra é demasiadamente profunda, embora tão simples, tão antagônica, né? Dois princípios que são contraditórios, mas que nos revela, né? Palavras de sabedoria de Salomão. Foi a pessoa que escreveu essa poesia tão linda que se encontra em Eclesiastes 3. Meu Deus, Salomão foi o homem mais sábio da face da terra. Porque, em dado momento da vida dele, ele ouviu a voz de Deus e Deus falou assim: pede o que tu queres. Pede o que tu queres. E ele falou: Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. E Deus colocou ele como rei. E ele foi o homem mais sábio da face da terra. Próspero em todos os seus caminhos. Sábio nas suas decisões como rei. Ele era um homem que tudo que ele botava a mão prosperava por causa da sabedoria que ele tinha. Ele foi um homem que viveu
tudo que ele poderia viver, tudo de bom, tudo de farto, todos os prazeres, ele conseguiu uma dimensão de uma sabedoria, e no final da vida dele ele chega a uma grande sabedoria, que tudo é vaidade, que tudo que ele viveu era vaidade do coração do homem. Meu Deus, que palavra, que homem, que experiência que ele nos deixa através desse livro de Eclesiastes, né? E que nós estaremos meditando uma parte de um princípio que ele meditou sobre o tempo de Deus, sobre o tempo determinado para todas as coisas, em tudo que ele percebeu durante a sabedoria que ele adquiriu na vida, e num grau tão elevado de sabedoria, ele consegue extrair nessa canção, nessa poesia, nessa passagem da Bíblia, ele consegue extrair princípios que faz a gente ter temor diante de Deus, ter reverência diante de Deus, sabendo que o tempo de Deus pertence somente a Ele. Nós não temos o controle de nada, de nada. A única coisa que Deus nos dá o controle é o do nosso presente. É o tempo presente, é o hoje, é o agora, é o que você está fazendo. Você tem um controle de ouvir a voz de Deus nessa manhã. Você tem a capacidade de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, fala comigo. Fala nessa manhã, através dessa live. Fala, Espírito Santo, que habita na Mônica, que habita em mim. Fala ao meu coração. E é o que Deus deseja falar ao nosso coração. Interessante que Salomão, ele não está falando de um fatalismo. Ninguém pode escapar do tempo de Deus. Não é isso que ele está falando. Ele não está sendo trazendo um fatalismo para a nossa vida, a fim de que a gente tenha medo, receio, de que nós estaremos caindo na mão de um Deus tirano, né? De um Deus que tem o controle de todas as coisas e que pode fazer todas as coisas e que pode nos fazer evaporar de uma hora para outra. E não, ele não está falando sobre isso. Ele não está falando de um fatalismo, que ninguém pode escapar do tempo de Deus. Não. Ele está falando que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele também não está falando de uma tirania do tempo, em que nós estamos presos dentro de um relógio, né? Em que fatalmente nós iremos ver os dias passando e a nossa vida indo embora, sucumbindo. Ele não está falando disso, da tirania, onde nós estamos presos dentro de um relógio, de uma ampoleta que está caindo areia. Não é isso que ele está falando. Não é isso, em que nós não teremos fuga, que o nosso tempo está acabando e ponto final. Não, não é essa tirania que Deus está falando, que Salomão deseja revelar ao nosso coração. E aí eu estava meditando sobre isso e Deus me mostrou um grande espiral. Um grande espiral. Sabe o que é uma espiral, né? É uma espiral. Nós vamos fazer mais ou menos o espiral inverso, né? Existe o espiral que nos leva para o interior e existe uma espiral que nos leva para o exterior, né? Para o exterior. E eu estava pensando e Deus me fez refletir sobre uma espiral que é o tempo de Deus. Imagina você, né, nasceu e você começa uma trajetória. Alguns falam de evolução, né? Algumas religiões, algumas pessoas vão falar que isso é a nossa evolução na face da Terra. Seja o que lá que você pense, mas pensa numa espiral, num processo de Deus durante todo o trâmite da sua vida, né? Mas eu fico pensando, o que isso tem a ver com o tempo? Eu perguntei ao Espírito Santo, o que essa visão desse espiral tem a ver com o tempo? E aí Deus me falou assim, quando você está numa curva, você não enxerga, né, aonde eu vou te levar. Meu Deus! Quando a gente pensa numa espiral, a gente não pensa numa linha ascendente, né? Uma linha reta, horizontal, uma linha
para baixo, né? Às vezes a gente pensa que a nossa vida, ela tende a ir morrendo e acabando, e ela vai indo em direção à morte, né? Outros pensam, não, eu vou evoluir, eu vou renascer, eu vou reencarnar e eu vou continuar subindo. Depende de mim. Não. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é uma reta, né? É uma trajetória. Eu nasci aqui e vou morrer ali. E é uma reta. E o Espírito Santo me mostrava que o tempo dele era como uma espiral. O tempo de Deus é algo que nos leva sempre para um novo mover, para um novo projeto, para um novo sentido, para um novo momento em que a gente vai entender conforme a gente vai vivendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja nos conduzir a essa espiral, né? E eu me coloquei assim dentro dessa espiral e eu percebi que, dado o momento dessa espiral, eu ia entrar numa curva e eu ia olhar para frente e eu não ia ver o que estaria na minha frente. Creuza, bom dia, Creuza. Entra nessa espiral conosco, você vai entender o contexto dessa mensagem. O tempo é uma espiral. Ela não é reta, não é para frente, não é para trás, é uma espiral. O tempo de Deus é uma espiral. E quando a gente entra nesse fluir dessa espiral, a gente percebe que Deus vai nos conduzir para curvas em que nós não vamos enxergar os projetos de Deus. Totais. Ele nos vai fazer ver do alto da montanha o que está lá, o que está para vir, e de repente a gente vai mergulhar naquele processo em que Deus vai nos conduzir, e daqui a pouco nós estaremos de novo com uma nova visão, uma visão diferente, mas mais alta, né? E a gente vai caminhando. Então a gente percebe que o tempo de Deus não é um fatalismo, né? Ninguém pode escapar desse tempo, não é um tempo tirânico, em que nós estaremos presos dentro de um relógio, em que nós não vamos entender o tempo de Deus, e nós não temos como fugir desse tempo de Deus. Não. O que ele quer dizer é que nós não enxergamos nas curvas, nem à frente, mas a cada passo que nós dermos, Deus vai nos preparar e vai fazer com que a gente perceba o mover dele para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E ele começa a falar, né, nessa poesia, ele faz um chamado parelhas, né? Ele coloca 2 pontos: nascer, morrer, plantar, colher, né? A gente vai ver que existem sempre 2 pontos na meditação desse texto. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. E ele vai usando essas parelhas, esses 2 polos que se unem, que se conectam e que nos dão reverência e temor a Deus. Temor no sentido de saber que Deus é soberano na nossa vida, que Ele tem o controle de todas as coisas. Hora de morrer e hora de viver. Tempo de chorar e tempo de deixar de chorar, de se alegrar, de se rejubilar, né? Tempo para todas as coisas. Você entende isso? Que na sua vida há tempo para todas as coisas? E que todos nós somos iguais nesse sentido? Ora choramos, ora nos alegramos, ora nascemos e ora iremos morrer. Ora plantamos e ora semeamos. Todos nós, indistintamente, eu e você, vivemos esse paradoxo, né? Mas a gente vive o tempo de Deus para a nossa vida. E é lindo saber que entre o nascer e o morrer existe vida.
existe processo, existe um momento em que nós seremos expressos conforme Deus deseja que a gente se expresse. Existe um momento entre o plantar e o colher, existe um processo, e nós temos falado de processo. Ontem na live nós falamos sobre o processo, né? E Deus continua falando conosco, né? Nesse chazinho, Deus está falando do processo da metamorfose, né? Essa borboleta aqui nesse chazinho, né? Mergulhando, voando, né? Eu fiquei maravilhada com a percepção dessa pessoa que criou, né? Esse mimo, né? Dessa borboleta no chá. Toda vez que a gente mexe, a gente contempla o voo de uma borboleta, né? E assim, depois que a gente sai de um processo metamorfósico, né, de uma lagarta que se transformou numa borboleta, a gente percebe que Deus é perfeito naquele processo em que aquele animal se transformou em outro animal. É outro animal. Se a gente pensar a borboleta e a lagarta, elas tiveram a mesma origem, mas é um outro animal. E assim é a nossa vida. Creuza, creia no processo de Deus na sua vida. Denise, Jane, creia no processo de Deus na sua vida. E que coisa linda, a borboleta quase mergulhou dentro do chá. Olha que chá gostoso, que chá gostoso. Maçã, abacaxi, baunilha, jasmim. Nossa, que composição gostosa, deliciosa. E o tempo de Deus é delicioso. Você vai aprender nessa live que o tempo de Deus para a nossa vida é um tempo que, mesmo que a gente esteja num processo, a gente tem que passar nesse processo sorrindo, adorando, louvando, porque a gente vai começar a entender o processo de Deus para a nossa vida, e Deus vai começar a revelar o que Ele tem lá na frente para a gente. E quando a gente estiver naquele espiral, a gente vai visualizar, olha Deus mostrando lá na frente o que vai vir. Naquele processo que você está vivendo, Deus já está te revelando o que vai vir. Eu já consigo visualizar a nuvem de glória sobre a minha vida, a nuvem de glória sobre a sua vida. E naquele processo que você ainda não chegou naquele lugar, mas o Senhor, por meio da fé, já faz você contemplar o processo que Ele tem para a sua vida. Que coisa linda! Que coisa linda é Deus! Tudo tem o seu tempo determinado. Os planos de Deus não puderam ser frustrados, não podem ser frustrados. E sabe quem disse isso? Jó. Jó falou, os planos de Deus não podem ser frustrados. O nosso Jó, aquele que passou por um processo difícil, doloroso, em que Deus estava provando o seu coração. E ele saiu tão abençoado daquele processo, né? Ele deixa as marcas do resultado daquele processo. E ontem a gente estava falando sobre a vida da Ana, do processo dela, o cântico de Ana. Quem não viu a live de ontem, corre lá, vai assistir aquela live maravilhosa, em que o Espírito Santo falou ao nosso coração sobre o processo de Ana. E no cântico de Ana, em 1 Samuel 2, ela fala do processo dela, como foi aquele processo, e como ela se tornou, né, abençoada, como foi o final daquele processo na vida dela. Jó fala do final do processo da vida dele, Ana fala do final do processo da vida dela, e a Bíblia é rica de exemplos de pessoas que viveram um processo, né? Nos 66 livros da Bíblia, nós vemos pessoas de momentos tão diferentes, de características tão diferentes, de personalidades tão individualizadas e que viveram um processo tão singular, mas nós percebemos, né, a lição que eles deixam para a nossa vida. E Salomão também viveu todo esse processo de sabedoria, de conhecimento, ele narra tantas coisas. O livro de Provérbios, nossa, fez toda a diferença na minha vida. Eu escrevi um livro por causa desse livro, da leitura desse livro, do querer ser sábio, de buscar a sabedoria.
E depois que eu li aquele livro, depois que eu escrevi aquele livro, nunca mais eu fui a mesma. Porque eu busquei a sabedoria como eu busco a água diária na minha vida. Eu busco a sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ele deu para Salomão, que foi o primeiro homem mais sábio. Igual a ele, ninguém vai ser. Mas que eu seja a segunda, que você seja a terceira, porque a segunda sou eu. Que você seja a quarta, quinta, sexta, não importa. Mas busque a sabedoria de Deus, porque Ele dá. Ele dá a sabedoria. E como a gente fala do tempo de Deus, a gente fala do Kairos, é o tempo certo de Deus. É o tempo certo. É o tempo de Deus agir. É o tempo que Deus fala, opa, 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 inimigo, opa, para lá, chega. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo na vida da minha irmã, minha filha. Acabou a tua opressão, como nós falamos ontem, a Ana falando, né? Que o Senhor quebrou o arco dos seus inimigos. É como se o inimigo estivesse sempre tacando setas sobre a nossa vida. E tem um momento que Deus fala, opa, eu quebro o arco do teu inimigo. Eu quebro o arco do teu inimigo. Eu quero ver agora ele tacar seta na minha serva, no meu servo. É isso que Deus está falando para a tua vida. Chegou o momento em que Deus quebra as armas do inimigo. Quebra, né, o arco. Quebra o arco. É o tempo de Deus chegando para a nossa vida. E por que ainda não chegou o tempo de Deus? Porque você ainda não está na curva do espiral. Você está caminhando. Você está num processo. E quem não se submete ao processo não vive, né, as bênçãos do Senhor. Não vive o milagre. Não vive o sobrenatural. Não vive o tempo de Deus para a nossa vida. Tudo tem o seu tempo determinado, né? E essa passagem, né, fala um pouco no início, né? Nós vamos meditar mais dias sobre essa passagem, porque é uma passagem muito rica. A Creuza está falando assim, Senhor, eu te peço e creio que tu irás quebrar o arco do inimigo. Já quebrou, Creuza. Já quebrou o arco do teu inimigo. Já quebrou o arco do teu inimigo. Creia que o tempo de Deus chegou na tua vida. Chegou o tempo de Deus. E aqui a palavra fala assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Olha que reflexão. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer abrange tanta coisa na nossa vida se a gente parar para refletir sobre essa expressão. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós sabemos que quando a gente para pensar nesse tempo de Deus de nascer e de morrer, nós podemos ficar aqui o dia inteiro pensando sobre a profundidade dessa palavra que Salomão está falando, né? Há tempo do neném nascer, ser gerado, há tempo dele ser formado. Ele fica 9 meses na barriga de uma mãe e Deus ali formando ele, né? Os seus ossinhos, a sua vida, os seus músculos, o seu corpo, né? O seu coração. Deus vai formando cada mês, Deus vai transformando aquele feto, né? Aquele embrião. Ele vai transformando. Há tempo de gerar vida dentro da mãe, há tempo dela conceber aquela criança. É um tempo específico de Deus na vida de uma mulher que gera um filho. Que coisa linda! É o processo da gestação. É um processo divino, maravilhoso. E foi assim que nós fomos gerados, né? Se a gente parar para pensar no processo que Deus fez na sua vida para te fazer aquela criança, né? Muitos nem têm foto de quando era bebês, alguns têm, né? E se você for contemplar as fotos do passado, né? Como você era, como você cresceu, você nesse processo entre viver, nascer
E morrer? Que um dia você vai morrer? Talvez não, talvez sejamos arrebatados, né? Não sabemos, mas há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer, né? Se a gente parar para pensar nesse intercurso da nossa vida, o que nós temos feito durante todo esse processo de viver e de morrer, nós ainda não morremos, mas um dia morreremos. Se a gente parar na vida espiritual, a gente pensa que a gente inicia como um bebezinho, carente do leite materno, carente, né? Como diz o salmista, a minha alma, né, anseia por ti como uma criança desmamada para com sua mãe, tal a minha alma para contigo. Quando a gente começa a receber o Espírito Santo, a gente é como um bebezinho, desejosos de ser alimentados, desejosos de beber esse leite, a palavra de Deus ministrada no nosso coração, e a gente se alegra, a gente se regozija com esse leite que o Senhor derrama na nossa alma, porque nós somos bebezinhos espirituais. Estamos sendo alimentados ainda. Alguns estão sendo gerados dentro do ventre de uma mãe espiritual. Deus está gerando algumas pessoas no útero de uma mãe espiritual. Uma pessoa que está orando, que está jejuando, que está clamando por aquela pessoa que está nascendo para Deus, né? E é lindo quando a gente vê a vida espiritual, aquele que já... Mãe, eu não preciso mais de leite, agora eu quero uma papinha, agora eu quero comer a tua palavra, agora eu quero comer mais, eu quero me fortalecer, eu quero te conhecer, eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero correr, eu quero brincar com o teu espírito, eu quero vivenciar a dimensão da tua graça. Estou vendo um beija-flor aqui lindo que está pousando aqui. Eu quero ser um beija-flor, né? Ver a beleza, o néctar das flores, né? Eu quero mel, eu quero mel, eu quero viver o mel do Espírito Santo. Que coisa linda! E é esse processo de crescimento, né? Em prol da gente chegar ao ponto de morrer, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as coisas que antes eram coisas importantes na nossa vida, que eram coisas que nos trazia alegria momentânea, mas que depois nos conduzia a uma tristeza profunda. Ah, Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo. Como assim? Nicodemos perguntou. Como eu posso nascer de novo? Posso voltar para o útero da minha mãe? Eu posso, porventura, voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Não. Jesus ensinava que era um novo nascimento. Era um nascimento no Espírito. E é isso que o Espírito Santo nos convida nessa manhã, a um novo nascimento. Dentro de nós, dentro do nosso coração, em que a gente fique apaixonado pelo Espírito Santo. Apaixonado por esse gentleman, por esse ser, por essa pessoa que habita dentro de você e que geme com gemidos inexprimíveis para que você o ouça, para que você tenha uma convivência íntima e pessoal com ele. Ele quer fluir, ele quer te encher, ele quer te transbordar, ele quer te inundar. E cada vez que ele for te inundando, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a ansiedade vai embora, porque ele está te enchendo. Ele está te enchendo. E se a gente parar para pensar sobre nascer e morrer, nós podemos ver tantas coisas, né? É tempo de Deus nascer sonhos dentro de nós. É tempo de Deus brotar novos sonhos no nosso coração. E é tempo de morrer projetos velhos, né? Coisas velhas, coisas que nos prenderam ao passado, coisas que nos levaram a se afastar da presença do Senhor, né? É tempo de morrer para tantas coisas velhas, né? Ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu fui na minha área e estava um cheiro horrível. Eu falei, algum bicho morreu. Algum bicho morreu nesse lugar.
um cheiro insuportável. E eu comecei a mexer na área, eu falei, meu Deus, onde está? Morreu algum bicho. E o Espírito falou para mim assim, foi um gambá. Eu falei, um gambá? O Espírito Santo revela, ele fala com a gente, ele é uma pessoa incrível. E ele falou, foi um gambá. E eu falei, aonde está, Espírito Santo? Me revela onde está. E eu comecei a tirar tudo debaixo dos armários, né, para mexer, porque tinha uma cortininha assim, e eu comecei a tirar e tinha tanta coisa velha. E o Espírito Santo falando para mim, joga fora, joga fora, joga fora. E aí eu me lembrei de um coach muito famoso, né, que está na internet, que ele tem um Reels, que ele fala sobre a palavra Shalom, que significa nada fora do lugar, nada quebrado, nada fora do lugar. E aí ele falou que aquela palavra, né, tem sido uma referência na vida deles, desse casal, né? E ele falando, né, que o Espírito Santo falava no coração dele, né? Nada quebrado, nada fora do lugar, né? Nada quebrado, nada fora do lugar. E aí eu comecei, aquela palavra foi entrando dentro de mim, eu comecei a jogar fora um monte de coisa que eu ia vendo, ia percebendo, ia botando no saco e ia jogando fora. Mas o cheiro continuava, o bicho não estava ali. Eu falei, meu Deus, onde está esse gambá? Onde morreu esse bichinho? Né? E eu comecei a procurar, arrastei máquina de lavar roupa, eu arrastei freezer, eu fui procurando, né? E aí, de repente, o Espírito Santo falou para mim, olha para cima. E aí eu olhei para o sótão, tinha uma janela, né, que estava aberta do sótão. Eu falei, tá lá em cima, tá lá em cima. E aí eu subi, quando eu fui subindo, eu já fui sentindo o cheiro daquele animal morto naquele lugar, né, no sótão da minha casa, né. E aí eu falei, meu Deus, onde o inimigo tem matado, né, coisas na sua vida, na sua casa, coisas que estão mortas, né? E eu fiquei pensando em vários objetos, em várias coisas que às vezes a gente guarda dentro de casa por uma finalidade. E o Espírito Santo começou a falar assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom, shalom. E aí quando eu fui pegar, né, eu olhei aquele animal grande, estava morto, naquele sótão. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E ali Deus falou coisas tremendas para a minha vida, através daquela situação, né? E aí eu desci, eu falei, Walter, vamos lá, me ajuda a tirar aquele bicho, eu tô com nojo, eu tô... E aí o Senhor falou, ele falou, vamos depois, vamos amanhã, tá muito calor. Eu falei, não, o que a gente tem que fazer agora, hoje. E o Espírito Santo falou assim, pega uma luva, pega uma máscara, pega uma pá, pega os equipamentos e tira o que está morto da sua vida. O Senhor falou forte comigo. E eu subi, né? Peguei uma máscara, peguei tudo que o Espírito Santo tinha me falado, peguei água sanitária, peguei equipamentos e tirei aquele bicho, né? Em nome de Jesus, eu orando em línguas, orando, tirando aquilo, porque aquilo representava muito mais do que um animal morto na minha vida. Representava mortes de sonhos, mortes de coisas, mortes de situações, mortes de dores da alma, do espírito. E o Senhor foi limpando, foi tirando. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus foi tirando. E eu desci, tirei. Para a glória do Senhor, eu tirei. E aquela situação me levou à reflexão também dessas coisas, da morte, né? Às vezes, Deus nos faz presenciar cenas de morte para mostrar que existem projetos que já morreram na nossa vida e que precisam ser retirados.
Existem pessoas que já morreram dentro de nós, que precisam ser enterradas, sepultadas, tiradas de dentro de nós, do nosso coração, né? Existem situações, existem projetos que não eram projetos de Deus, que precisam ser arrancados de dentro de nós, que precisam ser enterrados, que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa tirar, né? É isso que Deus deseja falar ao nosso coração. E há tempo para todas as coisas. E aí logo em seguida vem um outro paradoxo, né? Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E a gente vai parar meditando só sobre essa passagem agora, porque o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração o que está sendo plantado dentro de nós. O que o Espírito Santo deseja plantar no nosso coração nessa manhã? Existem coisas lindas que o Senhor deseja plantar, um relacionamento com o Espírito Santo, ao ponto de você falar como Billy Hines, né? Bom dia, Espírito Santo. Acordar já falando com o Espírito Santo, já deixando ele fluir na sua vida, né? É tempo de plantar novas amizades. Deixa Deus trazer pessoas novas para a sua vida. Deixa Deus levar pessoas para longe de você. Não se atenha, não se apegue. Deixe o mover de Deus. Ele faz o mover, né? Ele nos atrai ao mover dele. Então é tempo de plantar e é tempo de se arrancar o que se plantou. O que você plantou que foi ruim, é tempo de você arrancar, lançar fora. E é tempo de colheita também, aquelas coisas boas que você plantou, os seus sonhos que você realizou, né? Tantas coisas boas, é tempo de usufruir, é tempo de viver o que você plantou, é tempo de colher. É tempo de colheita, meu irmão, minha irmã. É tempo de você colher o que você plantou. E às vezes a gente chega num dado momento da nossa vida em que a gente olha o nosso celeiro, né, a nossa plantação cheia de frutos, e a gente fala assim, vai ficar para o próximo, vai ficar para os filhos, vai ficar para outras pessoas. É tempo de você colher o que você plantou. É tempo de você usufruir dos frutos que Deus está te abençoando. Valorize, né? Colha esses frutos. E aquilo que você está plantando, está regando ainda está num processo de adubo, né? Saiba que está sendo germinado. Acredite que nesse processo algo está sendo germinado. Algo está sendo produzido e que você não está vendo porque está debaixo da terra. Como você vai ver aquela semente sendo germinada se ela está debaixo da terra? Tão somente adube, tão somente molha, tão somente nutre aquela plantação. Cuide da sua plantação e você vai colher, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo em que você vai plantar e há tempo em que você vai colher. Que palavra linda, meu Deus! Que palavra maravilhosa. Ele estabeleceu. O que ele estabeleceu acontecerá de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai encerrando essa live nessa manhã, mas agora vem o plus da questão, né? Você está percebendo o tempo de Deus na sua vida? Que chazinho gostoso. Nossa, coxinho de jasmim. Você está percebendo o tempo de Deus na sua vida? É essa sensibilidade do Espírito Santo que ele vai derramar nessa live no nosso coração. Deus está abrindo olhos, Deus está abrindo ouvidos, Deus está
tocando nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus sentidos, para que você perceba, para que você seja apurado em todos os seus sentidos espirituais, imateriais, e físicos, e orgânicos, e químicos, para que você possa perceber o tempo de Deus na sua vida. Por quê? A gente sabe que Deus tem um tempo para todas as coisas. A gente vai aprender que nós temos que descansar no Senhor, porque Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Mas até que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, a gente precisa viver o presente, viver o processo, que é maravilhoso. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o processo é difícil, o processo é doloroso, o processo é cansativo. E a gente não quer viver aquele processo. A gente fala, Senhor, me tira logo do deserto, me leva logo para a terra prometida. Senhor, me tira desse processo, dessa metamorfose, me faça logo uma borboleta, né? Mas não. A borboleta, né, quando ela está no casulo, quando ela está no processo de metamorfose, ela está cuidada, ela está guardada, ela está protegida dos seus inimigos, dos seus predadores, ela está sendo nutrida, ela está passando por um processo, mas ela está vivendo uma fase boa da vida dela. É uma fase em que Deus está preparando ela, as asas, Deus está pintando as asas, Deus está preparando todo um aparato para que ela venha a ser transformada, para que ela seja regenerada. E esse processo é ruim? Não, esse processo não é ruim. Eu creio assim, né? É um processo bonito, em que ela vai perceber, dentro daquele casulo, a proteção do pai, o cuidado do pai, as asas que estão sendo formadas, as cores que estão sendo elaboradas dentro dela. Eu fico pensando nisso, né? E o processo, ele precisa ser agradável, porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E perfeita. Então eu te convido nessa manhã, né, a viver um processo. Nós estamos em processo, né? A viver um processo com prazer, com alegria, com adoração. Deixa o Espírito te conduzir a perceber o que está em sua volta, o que Deus deseja fazer através da sua vida. Deixa ele te levar a uma percepção desse processo, para que você entenda que esse processo pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser agradável, porque perfeito ele é, porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Olha aqui a borboleta, tá vendo? Não sei se você viu. Se não viu, volta lá e veja, porque as borboletas estão soltas, né? Já estão voando. E muitas pessoas já estão vivendo a finalização de um processo. Tem pessoas aqui que vai entrar nessa live e o que o Senhor vai falar? Finalizei um processo na sua vida. Receba em nome de Jesus. Finalizei um processo na sua vida. Agora você vai colher. Agora é a hora de arrancar o que se plantou. É a hora de colheita. Deus te abençoe, Deus dê um dia abençoado e que Deus proporcione para você, né, essa metamorfose nesse dia, que você viva hoje o processo de Deus maravilhoso que Deus tem para te revelar. Deus te abençoe, compartilhe essa live, passe para um amigo, passe para outra pessoa, né, uma outra pessoa que você não passou ainda a live, passa para essa pessoa que precisa ouvir essa palavra, que há tempo para todas as coisas. Deus te abençoe, procure se inscrever no nosso canal no YouTube, que lá nós estaremos editando essa live de uma maneira especial, com carinho, né? Nós temos toda uma formatação diferente para pessoas que não têm Instagram, que não acompanham o Instagram, mas que acompanham o YouTube. Então vai lá, dê o seu link, se inscreva, compartilhe e vamos prosseguir, porque Deus está separando verdadeiros adoradores. Aqueles que buscam
e o encontrarão quando buscarem com todo o coração, em espírito, em verdade. Esse é o Café com Yahvé que nós temos hoje, na forma de um chazinho especial, né? Com essa borboleta linda que eu deixo nessa manhã para o teu coração, para o meu coração. Um beijo, te vejo amanhã, a gente vai continuar meditando sobre essa palavra.